O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Para isso Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Um dos nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre o pecado e a esquizofrenia. Ali nós vimos que a minha reação diante de uma abordagem que não me parece ser amistosa vai determinar em grande grau os sofrimentos que eu posso vir a ter ou não. Ou seja, talvez uma pessoa me diz algo e eu me sinto ofendido onde não houve ofensa. Eu gostaria, nesta oportunidade, de seguir nesta mesma direção, porém abordando o assunto ao contrário, abordando da perspectiva daquele que aborda, não daquele que se sente ofendido, mas daquele que aborda. Abordar um irmão, admoestá-lo, adverti-lo quanto ao seu caminho errado, é bíblico, devemos fazê-lo. Mas duas coisas são necessárias serem levadas em consideração ao abordarmos alguém. Quais são elas? Primeira, como nós dizemos as palavras e segundo, em que circunstâncias dizemos as palavras. Eu posso dizer as palavras da forma mais adequada possível, mas se as circunstâncias forem desfavoráveis, eu não terei êxito. Da mesma maneira, se a circunstância for favorável, mas a maneira com que eu falo as palavras for desfavorável, de igual maneira eu não terei sucesso na minha abordagem. Então, nesta tarde, eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Qual seria a melhor maneira de nós abordarmos alguém para tratar algum assunto? Eu creio que você já passou por isso em algum momento quando você se lançou para solucionar um problema com alguém e não conseguir conversar 2 minutos, especialmente na questão do casamento. Isso é muito comum. Talvez o homem e a mulher sentam-se para conversar sobre um problema e 2 minutos depois eles já não conseguem levar a conversa à frente. Porque um diz, olha a maneira com que você está falando, o outro diz, mas você já está nervosa ou nervoso. E a conversa que poderia talvez durar horas para resolver um problema, não passa de 2 minutos. Após esse tempo, eles começam a discutir não sobre o problema em pauta, mas começam a discutir sobre a maneira que um falou com o outro. E aí o problema que era para ser resolvido acaba ficando por resolver. Por que isso acontece? E o que podemos evitar para que isso aconteça? Qual recurso podemos usar ou qual método podemos aplicar para fazer com que tenhamos condições de iniciar uma conversa e conduzi-la até o final? Eu gostaria que nós usássemos o livro do Apocalipse, que ele nos revela esse passo a passo. Tudo bem que muitas pessoas usam o Apocalipse para falar sobre o decreto dominical, o sinal da besta, tantos outros assuntos relevantes. Mas nesta oportunidade, eu gostaria que nós estudássemos não o livro propriamente dito do Apocalipse, mas a estrutura em que ele foi introduzido. Especialmente na parte em que o Espírito Santo quis advertir o seu povo. Então nós temos ali no Apocalipse algumas partes que Deus queria advertir o seu povo. Então vamos ver qual foi a metodologia que Deus aplicou para nos admoestar. E logo, esta metodologia deve ser a mesma que nós precisamos aderir e aplicar na resolução dos nossos problemas. E com certeza o resultado vai ser excepcional. Convido você a ir comigo ao livro de Apocalipse
capítulo 2. Nós vamos usar como exemplo as 7 cartas às 7 igrejas. Nós vamos estudar a primeira carta, para pegarmos em ordem cronológica. Nós vamos estudar a estrutura da carta, ok? Carta à igreja a Éfeso. Nós vamos estudar a estrutura da carta, a estrutura que Jesus usou para abordar aqueles que estavam em erro, ok? Então nós vamos trabalhar em cima dos versos 1 ao 7 do capítulo 2. Primeiro vamos fazer somente uma leitura seguida e depois vamos fazer as devidas considerações. Capítulo 2, verso 1 nos diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, eu quis fazer uma leitura de todos os versículos para fazer uma consideração um pouco mais acertada. Como eu disse anteriormente, a nossa maior dificuldade não é falar, mas é quando e como falar, ok? Quais 2 pontos importantes? Quando e como falar. E eu gostaria de utilizar como parâmetro esta abordagem que Jesus fez à igreja que se encontrava em erro. Aqui nós temos a igreja apostólica declinando espiritualmente. Então Jesus fez uma abordagem, e nesta abordagem a intenção era de admoestar a igreja. Então nós vamos destacar, abstraindo do texto, a maneira que Cristo abordou o assunto com a igreja. Todos entenderam esse ponto? Nós vamos destacar a maneira em que Cristo abordou este assunto com a igreja. Vamos avançar aqui, ó. No capítulo 2, no versículo 1, antes de tratar o problema propriamente dito, Jesus fez uma introdução. Ele não foi direto ao ponto. Ele não chegou e disse, temos que conversar, porque desta vez você extrapolou os limites. Não era para você ter saído com o carro sem a minha autorização. Não. Jesus não fez isso. Ele abordou o assunto, primeiro fazendo uma introdução que não tinha nada a ver com o assunto propriamente dito que iria ser tratado, ok? Então, para poder facilitar o nosso entendimento, eu vou contrastar a estrutura deste capítulo com uma abordagem que você pode talvez fazer com sua esposa, para ficar bem claro. Então, Jesus tinha um problema a solucionar e ele iniciou o diálogo com aqueles que ele iria tratar o problema com uma introdução. Então, se você necessita tratar de um problema com sua esposa, esposa com esposo, ou com filho, ou com quem quer que seja, mas como isso é mais comum entre um casal, então vamos colocar no âmbito conjugal. Se o homem tem que tratar de um assunto com a esposa, a melhor coisa não é ir direto ao ponto. Você não deveria ter usado o cartão de crédito. Não. Primeiro, faça uma introdução. Chegue do trabalho e faça uma introdução. Segundo ponto, o que Jesus fez? Ele dedicou 2 versículos para fazer elogios, para aprovar as qualidades daqueles que ele iria reprovar.
Então ele dedicou um versículo grande, né? Olha, um versículo grande de 4 linhas para fazer uma introdução. Depois ele dedicou 8 linhas para elogiar aqueles que ele iria admoestar. Então, você chega em casa e vai falar do cartão de crédito. Digamos que a esposa tenha perdido o controle e comprado mais roupas do que era devido. Então você introduz o assunto. Introduziu, você passe a elogiar, a aprovar qualidades que ela possa ter. E com certeza vão ter muitas qualidades que você vai poder aprovar. Então notem que Jesus dedicou boa parte da sua abordagem para reconhecer as qualidades daqueles que ele iria abordar. Então, segundo ponto seria o quê? Reconhecer e mencionar, não de forma bajuladora, mas sincera, as qualidades da pessoa que você vai tratar o assunto, no caso, a esposa. Ok? Terceiro ponto, introdução, aprovação, e agora temos o terceiro ponto. Versículo 4, tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Quantas linhas Jesus dedicou para a reprovação? Podemos dizer 1,5 linha, não chegou nem a 2 linhas. Ele dedicou praticamente 5 linhas para a introdução, dedicou 8, 9 linhas para a aprovação, e para a reprovação ele não dedicou nem 2 linhas. Ele foi objetivo, ele foi preciso, foi enfático, foi uma declaração encorpada, indo ao cerne da questão. Ele não ficou pintando os defeitos daquele que ele iria admoestar com letras de fogo. Não, ele foi direto ao ponto. Olha, eu tenho porém contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Ele já fez a abordagem. Ele estava falando com seres racionais. E nós que somos seres racionais não precisamos tentar pintar com letras de fogo o erro do outro. Quando você vai ao ponto, ele já entende o que você quer dizer. Então, em vez de você chegar em casa e começar a falar, olha, eu não vou deixar mais você ter acesso ao cartão de crédito. Desta vez você ultrapassou. Você não tem controle com o dinheiro. Por causa disso agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Por causa disso a prestação do colégio vai atrasar. Por causa disso não vai poder comprar aquilo. E pintar com as letras mais escuras o erro da esposa. Você acha que ela vai ficar passiva te ouvindo? É óbvio que não. Ela vai refutar. Ela vai ficar ofendida. E ela vai retrucar a sua maneira de abordagem. Então você não precisa pintar todos os erros que se derivam da falta de controle no uso do cartão de crédito para dizer que a pessoa está errada. Você simplesmente pode fazer a introdução, a aprovação, e na reprovação você pode ser direto. Querida, é melhor você ter um pouco mais de controle com o cartão de crédito. Você já reprovou, não precisa dizer mais nada. Como um ser racional que o outro é, a pessoa já vai entender que fez algo que não é bom, algo ruim. E qual foi a atitude de Jesus na sua abordagem de repreensão imediatamente depois da reprovação? Ponto 4, introdução, aprovação, reprovação objetiva. Agora ponto 4, que seria o quê? O ponto 4, o remédio. Do que adianta nós falarmos todos os problemas e os defeitos que a pessoa tem sem oferecer nenhuma ajuda para ser utilizado como recurso para aquela pessoa sair do erro? Então Jesus, no versículo 5, ele dedica um versículo bem grande, na verdade, para falar o quê? Para falar sobre o remédio. Olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, reprovou. E já no verso seguinte, no versículo 5, um versículo grande, ele já traz o remédio, ele já traz a solução. Olha, você errou, mas aqui está a solução, a esperança para você. Então, isto também deve estar presente nas nossas repreensões. Nós não devemos esmagar a pessoa como um inseto e simplesmente ir embora. Se eu não tenho um remédio para oferecer, eu não devo repreender. Eu só devo repreender alguém se eu já tiver uma solução para o problema dela, ou um remédio a ser aplicado. Então você aplicou a repreensão. Querida,
é necessário que você tenha mais controle com o cartão de crédito. E você já entra com o remédio. E sabe o que você pode fazer para te auxiliar? Toda vez que você for sair e precisar de comprar alguma coisa, é melhor você sacar o dinheiro, a conta, e deixa o cartão em casa. E aí você não vai ser tentada. Ou você pode dar uma série de opções que vai orientá-la a não ser muito precipitada no gasto. Então, dê o remédio. Se você não tem remédio, é porque você não deve fazer também repreensão. E depois da repreensão, Jesus dedicou o restante da estrutura da carta de Efésios, os versos finais, a fazer uma promessa. Então, introdução, elogio, reprovação, depois da reprovação, o remédio, e no final, a promessa. Então Jesus conclui com a promessa: olha, se vocês aceitarem o meu conselho, aplicando o remédio, vocês vão ter vida eterna. Olha que linda promessa. Para que esta promessa foi mencionada? Para motivar aqueles que foram repreendidos a aplicarem o remédio. O que você pode fazer na resolução do problema do cartão de crédito com a esposa? Você pode chegar e fazer uma promessa depois de você seguir toda essa etapa. Pois é, querido, porque se nós conseguirmos economizar, podemos fazer um passeio especial no final do ano. O que você acha? Se nós conseguirmos economizar, podemos pegar uma promoção ou algo assim e fazer um passeio bem legal com aquilo que nós conseguimos economizar durante o ano. Promessa. Quando você falar essas palavras, né, as mulheres gostam de passear, né, os homens também, mas as mulheres em especial, então ela vai ter uma motivação para aplicar o remédio. E a repreensão vai ter um sabor de redenção, porque ela vai pensar, bom, realmente eu gastei o dinheiro indevidamente, agora nós não vamos poder fazer isso, nem aquilo outro lá. E se eu tivesse tido uma atitude diferente, como o meu esposo orientou, se eu tivesse aplicado, se eu tivesse tido mais domínio próprio, se eu tivesse tido mais controle, no final do ano poderíamos fazer um passeio. Então esta promessa, este passeio proposto, vai motivá-la a olhar para o cartão de crédito e pensar, não, eu quero no final do ano fazer um passeio, então eu vou aplicar o remédio. Qual? Vou deixar o cartão de crédito em casa. Ou qual? Em vez de eu comprar aquele objeto que eu estou precisando, eu vou pedir emprestado, que eu não vou ficar usando direto. Enfim, as situações são inúmeras, mas esta estrutura nós não devemos esquecer nas resoluções dos nossos problemas, que seria introdução, aprovação, reprovação, depois da reprovação o remédio e depois a promessa. Comumente, eu não sei se isso acontece com vocês, mas é possível, comumente nas nossas abordagens não existe nem introdução, muito menos elogio. Quem dirá então remédio ou promessa? Comumente nas nossas abordagens, que na grande maioria não são bem-sucedidas, é porque nós fazemos uma abordagem equivocada. Nós já começamos desde a repreensão. E quando isso acontece, a pessoa se inflama. E uma vez que a pessoa fica inflamada, é impossível levar um diálogo à frente. É impossível. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Suscita a ira, a palavra dura. Ainda em Provérbios diz que a palavra dita ao seu tempo amolece até os ossos daquele que ouve. Alguma pessoa com bastante sabedoria e tato já falou para você alguma coisa que você sentiu-se neste momento desmontado, como se as suas juntas fossem, como se os seus ossos fossem derreter? Isso é a palavra dita ao seu tempo. Jesus, atire a primeira pedra quem não tem pecado. São palavras que desmontam o ouvinte. E é por isso que nós precisamos ter métodos, até mesmo na hora de nós abordarmos uma pessoa para tratarmos de um assunto difícil.
com sua permissão, eu gostaria de citar 2 exemplos de pessoas que ouviram e consideraram antes de falar, e falaram palavras brandas. E eu quero que você veja qual foi o resultado. O primeiro exemplo, Neemias. Neemias, olhem aí comigo em Neemias capítulo 5. Neemias foi um dos grandes reformadores do Antigo Testamento. A irmã White chega a chamá-lo de o homem para o seu tempo, um homem ardoroso e justo. Quando ele viu injustiça ser praticada no capítulo 13, as escrituras nos diz que ele espancou alguns dos judeus infiéis e arrancou o cabelo dos outros, ou seja, um homem intolerante quanto à injustiça. Mas no que diz respeito à maneira sensata de abordar o assunto, ele aplicava os métodos de Cristo. Olhem aqui no capítulo 5 comigo e nós vamos perceber que no contexto estava existindo grande injustiça social. Os judeus ricos estavam vendendo os judeus pobres. E chegando a Jerusalém, estas informações lhe foram transmitidas. Olhem o verso 6. Ouvindo eu, pois, o clamor e estas palavras, muito me indignei. Quais palavras? Que o povo estava, que os ricos estavam vendendo os pobres. E o versículo 7 diz: e considerando comigo mesmo no meu coração, depois. Então note que Neemias, antes de dar a resposta, fez o quê? Ele considerou consigo mesmo. Ele montou uma estratégia de abordagem. Ele já não deixou a paixão humana tomar o controle das suas emoções. Ele elaborou uma resposta que pudesse ser redentiva, salvífica. E depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usuários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E aí, o verso 8 segue na mesma linha, e o final do verso 8 diz: então se calaram diante de Neemias e não puderam lhe responder nada. Então, quando Neemias fez uma abordagem correta, uma abordagem destituída de paixão humana, eles ficaram todos quietos. Por quê? Porque a sua resposta foi coerente, sensata, e eles não tinham como contra-argumentar com ele. Então, quando nós usamos os meios corretos para abordarmos alguém, o resultado pode ser positivo. As chances de êxito são muito maiores. Agora eu quero usar o segundo exemplo. O exemplo de uma mulher que fez uma abordagem correta. Olhem aí comigo, 1 Samuel capítulo 25. Aqui nós temos a história de Abigail. Abigail, as escrituras nos diz que é uma mulher formosa, virtuosa. E o seu esposo Nabal, que era um homem terrível, destratou a Davi. Davi ficou inflamado, cheio de orgulho, porque o orgulho é muito forte, especialmente no sexo masculino. Então, quando a mulher vai abordar um homem para tratar de algum assunto, ela precisa pedir a Deus sabedoria para utilizar palavras que não vai ferir o ego do homem. Palavras que possam ser cheiro de vida para a vida e não de morte para a morte. Então, a forma que se aborda o assunto com o homem ou com o marido vai determinar em muito o sucesso daquela conversa. E Abigail não foi tratar de um problema com seu esposo, mas com Davi. E neste momento Davi estava indo inflamado. E o desejo de Davi, segundo as escrituras, verso 22 do capítulo 25 de 1 Samuel, seria matar não só Nabal, mas todos da casa de Nabal. Ele estava envenenado. Assim como muitas vezes o seu esposo fica envenenado. E ela tinha que lidar com aquele homem envenenado. Então a primeira coisa que ela teve que fazer é destituir-se totalmente da paixão humana. Totalmente da chantagem, da manipulação. Por quê? Porque ela precisava lidar com um homem furioso. E ela se aproximou de Davi com uma atitude de humildade. Olhem comigo o verso 23 em diante. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se em terra.
Então a primeira atitude de Abigail, ao lidar com Davi, um homem furioso, foi demonstrar humildade. Ela não demonstrou que tinha intenção de feri-lo, de atingi-lo, de maltratá-lo ou humilhá-lo. Ela já inicialmente demonstrou humildade, e humildade essa que transmitia a Davi uma informação de que ela queria o bem-estar de Davi e não feri-lo. Por que muitas vezes as esposas não têm muito êxito a abordar os seus maridos? Porque a forma que ela aborda mais fere do que o leva à reflexão. Mas Abigail não, ela tinha um objetivo, qual? Levar Davi à razão e não ferir ainda mais o seu orgulho. E aí ela demonstrou toda a humildade dos versos 24 em diante, e no verso 31 ela chega ao clímax, depois de ter passado por uma série de etapas. Olha só o que ela diz no verso 31. Então, meu senhor, disse Abigail a Davi, não será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa está para derramar. Então agora ela repreendeu a Davi. Ela chegou ao ponto de dizer, Davi, você está para matar um homem sem motivos. Mas notem que ela construiu toda uma plataforma até chegar a esse ponto. Percebam também que Davi estava inflamado, com ódio. Mas a primeira atitude de Abigail foi fazer o quê? Desviar a fúria de Davi. Palavra-chave, desviar a fúria. Nós não devemos ser a gasolina no outro. Se alguém já está inflamado, se alguém já está pegando fogo, nós não devemos ser a gasolina. Nós devemos ser o extintor para apagar aquele fogo. Então Abigail se preocupou primeiramente em desviar a fúria de Davi, desviar a sua inflamação, para depois avançar em direção à admoestação. E uma vez que ela seguiu todos os passos, olha qual foi a resposta de Davi. Verso 33. Bendito seja o teu conselho e bendita és tu, que hoje me impediu de derramar sangue e me vingar pela minha própria mão. Qual foi o resultado da abordagem de Abigail? Positivo. Ela teve sucesso, ela teve êxito. Mas por quê? Porque ela despiu-se completamente da paixão humana, preocupou-se unicamente em salvar o outro, que era Davi, desviando a fúria dele. E uma vez que a fúria dele havia sido desviada, ele havia sido acalmado, apaziguado, ela falou, olha Davi, você não tem motivos para matar Nabal e nem os seus servos, nem quem quer que seja, pois é o Senhor que batalha as tuas batalhas. E qual foi o resultado? Bendita és tu. Por que muitas vezes as esposas não alcançam este alvo que Abigail alcançou? Muitas vezes quando uma esposa chama um esposo para conversar, 1 minuto depois já se ouvem gritos e confusões. É porque os métodos de Abigail não estão sendo aplicados. A humildade, a intenção de salvação, um desejo salvífico não é visto muitas vezes quando se é feita uma abordagem para aquele que está no erro. Então nós precisamos sempre ter em mente que a forma que eu digo as palavras e a circunstância que eu as digo poderão em grande escala determinar o meu sucesso nas minhas abordagens. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser um cheiro de vida para a vida, um cheiro de salvação. Então agora eu gostaria de confiar algumas palavras ao seu coração. Toda vez que você for falar com alguém, que seja esposa, esposo, filhos, seja quem for, antes pergunte-se, as palavras que eu pretendo dizer serão um cheiro de vida para a vida a exalar dos meus lábios, mais doces do que o favo de mel? Ou são palavras que vai inflamar ainda mais o outro? Se você chegar à conclusão, e eu creio que esteja falando com uma pessoa sincera, uma pessoa temente a Deus, se você chegar à conclusão
que as suas palavras estão tendo tonos humanos, nuances humanas, a melhor coisa é não falar nada. A melhor coisa é postergar para um outro dia a conversa. Mas se você sentir que estas palavras serão uma fonte de vida a jorrar para aquele que as ouvirá, você está no caminho certo. Você está no caminho de Cristo e nos caminhos de Abigail. E com certeza o resultado será bom. Agradecemos uma vez mais pela oportunidade tão amorável que vocês têm nos dado de permitir o ingresso dessas simples e humildes mensagens no seu lar e que possa ser de grande auxílio. Possa parecer muito simples o que temos dito para alguns, mas muitas pessoas entram em contato conosco agradecendo e nos motivando a avançar. E eu digo para você, ainda que uma pessoa, uma única pessoa, for beneficiada com o nosso trabalho, continuaríamos dedicando os mesmos esforços, pois Jesus morreria só por uma alma, então nós também trabalharíamos só por uma alma.